Olá, bonitão! Olá, bonitona! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Essa aula aqui, aula sobre Grécia Antiga, também é uma aula do período da Idade Antiga. Para lembrar, a gente tem pré-história, e depois da pré-história, a Idade Antiga, ainda falando das primeiras civilizações, mas agora a gente vai falar de uma civilização da chamada Antiguidade Clássica, né? Grécia e Roma estão, né, dentro dessa definição de Antiguidade Clássica. E já vou avisando desde já para o bonitão, para a bonitona, que essa aula aqui tem que ser dividida em duas, né? Grécia Antiga é um assunto muito extenso e a gente vai precisar de duas aulas para poder dar conta, né, desse conteúdo de uma maneira não muito corrida para que você possa entender bem. Tudo bom? Então vamos à aula. Primeira coisa, né, que eu acho que é importante a gente definir, né? Imagina vocês, um povo que começou a ser formado há 4.000 anos atrás e agora, 2020, a gente tem que estudar, né, sobre a civilização desses caras. Por que isso, né? Muito espertão, espertinha pode falar assim, a gente tem que estudar porque tem que passar na prova, né, professor? Mais ou menos. Isso é importante também, mas fundamental porque os gregos foram daqueles povos que criaram uma série de coisas que até os dias de hoje, né, são praticados, são utilizados, são referência, né? Disse que a civilização ocidental, do qual nós fazemos parte, deve muito àquilo que os gregos criaram, né? Por exemplo, foi na Grécia que surgiu as Olimpíadas, né? Foi na Grécia que surgiu o teatro, né? Davam outro nome, tragédia, comédia. Foi na Grécia que surgiu a democracia, esse sistema do qual, né, o povo participa das decisões, né? Ou deveria participar. Na Grécia também a mitologia, uma série de personagens da mitologia que você conhece muito bem foram desenvolvidos lá na Grécia Antiga. Para falar alguns, o Minotauro, a Medusa, a Hidra e por aí vai, ok? Daí então a importância da gente entender, compreender a formação, o desenvolvimento desse povo. E Grécia, 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 mas onde é que fica a Grécia, né? Então, para os desavisados, eu deixei aqui um mapa, né? Um mapa da Europa, um mapa político da Europa, né? E você vai perceber a Grécia aqui na Península Balcânica. Mais especificamente, Grécia fica no sudeste da Península Balcânica, né? Então, esse é um mapa maior da Europa, mapa político, né? Aqui, já diminuindo um pouquinho, né? Especificamente a Península Balcânica, onde está localizada a Grécia. Você percebe aqui ao norte a Macedônia, você tem aqui, percebam vocês que a Grécia é rodeada por mares, o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, o mar Jônio, e uma coisa que eu queria muito chamar a sua atenção, perceba como próximo à Grécia a gente tem aí muitas ilhas, né? É um litoral extremamente recortado, né? O território grego é um território muito montanhoso, portanto, não é um território muito propício para o desenvolvimento de agricultura, de criação de animais, né? E o povoamento começou a partir do século 20 a.C., aproximadamente 2000 a.C., é que essa região começou a ser povoada por povos, por grupos nômades que vinham principalmente da Europa mais central. São os chamados povos indo-europeus que foram aos poucos ocupando a Península Balcânica, né? Os aqueus, inicialmente, depois eólios, jônios e, por fim, os dórios, que completaram essa colonização, diríamos assim, ocupação da Península Balcânica, que na junção dos costumes desses povos é que se criou, então, aquilo que a gente conhece como Grécia. Apenas por um objetivo didático, diríamos assim, para facilitar melhor a explicação, os historiadores dividem a história da Grécia Antiga em 5 grandes períodos. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Essa primeira aula de Grécia a gente vai trabalhar até o período arcaico, né? E nesse primeiro período chamado de pré-homérico, é o período do povoamento, que eu já comentei anteriormente, né? Tem as setas aqui, né? Cada uma das setas representa um povo,
daqueles que eu comentei que foi, aos poucos, chegando na Península Balcânica e comandando ou ocupando, né, a região. Então, comentei já, a partir de 2000 a.C., vieram os aqueus, posteriormente os eólios e os jônios, né? Nesse período aqui, de 1700 até 1200 a.C., constituiu-se aquilo que foi denominado de civilização creto-micênica. Micênica porque uma das cidades importantes fundadas pelos aqueus foi Micenas. E Creto por causa disso aqui, ó, da ilha de Creta, que foi conquistada pelos aqueus. Os aqueus aprenderam muita coisa com os cretenses e desenvolveram com eles uma interação cultural interessante, inclusive se apropriando dos seus mitos também, né? É de Creta que tem o famoso mito que todo mundo, creio eu que quase todo mundo conhece, que é o mito do Minotauro, né? Que vivia no labirinto, depois ele foi derrotado pelo semideus o Teseu, que você vê aqui na imagem. No ano de 1200 a.C., o quarto e último povo indo-europeu chega e já chega detonando com tudo, né? Eram os dórios. Os dórios com uma característica bastante militarista, né? Bastante violenta. Então, eles, invadindo de maneira violenta, eles causam aquilo que se chamou de primeira diáspora. Diáspora, lembra bem, significa espalhamento, né? Muitos gregos, fugindo dos dórios, acabaram se espalhando por regiões próximas aqui, por isso essa denominação, a primeira diáspora, causada então pelos dórios. Segundo período, o período homérico, você vê aqui, vai do século XII a.C. até o século VIII a.C., né? E você já parou para se questionar, se perguntar o seguinte, por que homérico? Porque tudo que a gente conhece desse período, do século XII ao século VIII a.C., os historiadores pesquisaram, investigaram em duas obras bem conhecidas, talvez até você já tenha lido, conhecido, né? A Ilíada e a Odisseia, né? Obras importantíssimas da literatura universal, compostas, produzidas por Homero. Então, o que se sabe a respeito desse período da vida social, política, cultural da Grécia, né, foi pesquisado nessas duas grandes obras épicas, né? E, dentre várias coisas, né, para a gente agilizar um pouquinho, porque é muita coisa, mas falando só da organização social, esse período os gregos viviam em unidades chamadas de genos. Isso mesmo que você ouviu, está escrito aqui genos, mas a gente fala genos, como se tivesse um U aqui, G-U, né? Os genos eram mais ou menos como aldeias, eram unidades que se plantava, se criava animais, a população ainda era pequena, havia um chefe que era o pater, né? Então se constituía aqui, o trabalho era um trabalho coletivo, o fruto do trabalho era coletivo, era uma organização quase que tribal, né? Então essa é a principal forma de organização social desse período homérico chamado de genos. O período arcaico, que já começa no século VIII a.C., já é marcado por um outro tipo de organização social. Eram as cidades-estado, também conhecidas como polis, né? O que aconteceu para essa mudança é que a população foi crescendo, as terras eram poucas, né? As terras férteis eram poucas. Na medida que foi crescendo, os genos se transformaram em outras unidades chamadas de frátrias, e essas frátrias, com o passar do tempo, que eram tribos, acabou se transformando nas cidades-estado, também chamada de polis, né? Interessante, as cidades-estado, cada uma delas tinha o seu tipo de governo, cada uma delas tinha o seu tipo de administração. Diferente lá do que era no Egito Antigo, né? O Egito Antigo era um cara só que mandava em tudo, o faraó. Aqui na Grécia, diferente, era constituída por várias cidades-estado, várias polis, cada um com o seu tipo de governo. Por essa época também que se observa a segunda diáspora grega. Por quê? Como eu falei, as terras eram bastante limitadas, muito poucas, as terras férteis, e com isso a população aumentando, os gregos começam então a sair da Grécia, muitos dos gregos passam a sair da Grécia e colonizar regiões próximas à Grécia. Aqui você tem a Grécia, toda essa parte que você vê pintada aqui, né,
são áreas que foram colonizadas pelos gregos, né? Por quê? Porque aqui na Península Balcânica não tinha terra boa para todo mundo plantar, para criar seus animais. Por isso, então, que eles conquistaram outras regiões. Por exemplo, aqui ao sul da Itália, hoje é Itália isso aqui, ao sul da Itália eram tantos gregos que tinham aqui, tantas comunidades gregas, que foi denominada de Magna Grécia, né? Foram mais de 100 cidades-estados que se formaram, né? No entanto, duas delas foram as principais, as cidades-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Foi nessa época que predominou muito forte já o desenvolvimento do comércio e também da desigualdade social, coisa que na época dos guenos não existia, agora com as cidades-estado aparece, ou seja, classe rica, classe média, classe pobre. Aqui a gente tem um modelo do que é uma cidade-estado, né? Uma região mais alta aqui que é conhecida como Acrópole, né? As aldeias, o porto, né? Na Acrópole que você tem os templos, né? Aqui ao meio você percebe uma galerinha aqui, é um pessoal reunido, que era uma área importante de cada cidade-estado, que era chamada de ágora, onde eles discutiam e decidiam sobre os rumos da cidade. Então, para a gente comentar das duas principais cidades-estado, né, gregas que eu falei, Esparta e Atenas. Primeiro, Esparta, localizado na região sudeste, né, do Peloponeso, né, na região conhecida como Lacônia. Esparta tinha um governo de oligarquia, ou seja, eram poucos que governavam, né? Esses poucos eram os esparcíatas, que era a elite, né? Havia uma classe média, que eram os periecos, que moravam na periferia da cidade-estado de Esparta, e a classe mais explorada, que eram os ilotas, que nada mais eram do que os escravos. Como atividade econômica principal, eles criavam animais, né? Plantavam, e era uma polis militarista. O que significa isso? Eles eram descendentes dos dórios, bastante violentos. Sua educação era extremamente voltada para formar guerreiros, né? Por isso que Esparta logo se destaca como uma polis, né, bastante poderosa. Atenas, você vê aqui onde fica Esparta, e aqui em roxo você vê onde é Atenas. Fica na Ática, né? Atenas já teve uma formação de leis mais complexa, né? Nós tivemos alguns legisladores importantes que fizeram as leis de Atenas, inclusive o último deles, um dos mais importantes, que foi Clístenes, que criou um modelo de democracia, onde o povo nos bairros elegia representantes para se discutir os rumos da cidade, daí o termo democracia, né? Demos, povo, cracia, governo, governo do povo. A divisão social nós temos como a elite em Atenas, né, os chamados cidadãos, uma classe média que era composta pelos metecos e os escravos, né? Cuidado, né? Quando a gente fala democracia em Atenas, não dá para você confundir com a democracia de hoje, porque naquela época, por exemplo, eram só os cidadãos que participavam da democracia. Mulher, por exemplo, não era conhecida como cidadã. Então, cuidado com essas comparações simples, né, da democracia criada lá em Atenas com a democracia atual. E tinha como principal atividade econômica o comércio marítimo. E, como sempre, estou deixando aqui para vocês algumas indicações de filmes bem interessantes, né? Filmes sobre Grécia Antiga, Troia, que vai falar, né, da famosa Guerra de Troia, o cavalo de Troia que você vê aqui ao fundo. Imortais e Fúria de Titãs, basicamente são filmes que vão tratar do conflito entre os mortais e os deuses, né? Importante aqui, você vai perceber algumas, principalmente em Fúria de Titãs, né? A representação dos deuses da mitologia grega. Hércules também, que é um elemento também da mitologia, porque Hércules era um semideus, filho de uma mortal com um deus ou de uma deusa com um mortal. Ok? Fica aí a dica, algumas séries interessantes também para você assistir e aprender mais de história através do cinema. Agradeço mais uma vez aí a sua atenção, a sua paciência, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.